Bom dia a todos. Este simpósio de judo insere-se no Congresso de Ciências do Desporto, organizado pela Faculdade de Universidade Humana, com o tema sobre os aspectos importantes a considerar na preparação dos atletas olímpicos de judo. Vou abordar a questão da importância do controle e evaluação de treino através de testes específicos de terreno em atletas olímpicos de judo que temos desenvolvido ao longo destes anos. O judo atualmente é um desporto caracterizado por breves episódios de exercício intermitente e de alta intensidade, que exigem um elevado desempenho fisiológico e neuromuscular. As solicitações do combate podem causar episódios de grande fadiga em atletas de judo masculinos e femininos. No entanto, ainda há uma lacuna de testes específicos de terreno, no âmbito de controlação de treino, que analisa o padrão fisiológico e neuromuscular dos atletas num combate de judo. Os testes gerais, por vezes, não explicam a variação do rendimento, ou pelo menos explicam parcialmente, enquanto que alguns testes específicos também ainda não são completamente bem definidos e estabelecidos. O COP teste é um teste de esforço de intensidade máxima, com uma frequência cardíaca muito próxima dos 90% a 100% e parece ser um instrumento válido para avaliar a fadiga e a adaptação ao esforço em intensidades elevadas em judocas olímpicos. Alguns autores definem estas medidas de avaliação como uma ferramenta importantíssima que pode e deve ser utilizada para justificar as opções dos métodos de treino, bem como formas de tratamento ou reabilitação, em concordância com a capacidade de cada judoca que tem em suportar a exigência física que é solicitada durante o esforço. É de relevante importância que a avaliação seja incluída no processo de aprendização e operacionalização do processo de treino, pois, quando realizado de maneira efetiva, permite identificar o perfil fisiológico e neuromuscular dos judocas, monitorizar o comportamento individual das sessões de treino e competição, bem como potenciar estratégias de recuperação e controle da carga. Ainda, Silva sugere que deve ser feita uma avaliação do desenvolvimento do atleta de forma específica, utilizando testes que se aproximam ao máximo do gesto motor utilizado na prática. Daí a importância da avaliação e controle do treino e monitorização da carga durante a época competitiva, de forma a que o planeamento de treino das diferentes capacidades motoras poderá depender diretamente da aplicação destes testes, permitindo definir e orientar a preparação dos nossos judocas. Além disso, por vezes, o elevado número de atletas, a possível escassez de tempo e reduzidos os recursos financeiros e até materiais podem dificultar a utilização de protocolos de avaliação. Importa, portanto, tendo por base as capacidades predominantes do judo, propor uma bateria de testes específicos para a monitorização do processo de treino. Segundo Powell, treinadores e atletas procuram continuamente métodos eficazes para identificar e desenvolver as capacidades físicas que contribuem para a performance no judo, e os métodos mais comuns é através de testes de habilidades e capacidades físicas específicas. O desempenho dos atletas de judo, como sabem, depende da interação de todos os fatores, nomeadamente físicos, técnicos, táticos e psicológicos. Importa destacar que a avaliação dos parâmetros fisiológicos e da função neuromuscular dos judocas são alguns dos aspectos mais importantes para a melhoria do seu desempenho em competição e são fatores que reforçam a necessidade de considerar as ações musculares e fisiológicas na prescrição de treino com cargas e efeitos de fadiga. O desafio dos treinadores, dos atletas e dos investigadores é identificar as tarefas que limitam o desempenho funcional em tarefas de relevante fadiga, em situações específicas de competição, e um desafio ainda maior é entender os ajustes fisiológicos que limitam a velocidade e a potência que podem causar uma perda de rendimento para uma tarefa ou carga específica em situação de competição. No entanto, os resultados laboratoriais dos judocas de elite nem sempre mostram relacionamentos com o desempenho competitivo. Pode ser devido a diferentes fatores, desde os aspectos motores, a movimentos usados em testes laboratoriais, de aptidão física geral, em relação à própria especificidade desportiva de um combate de judo. Os testes baseados no desempenho de elementos específicos, técnicos e de simulação de combate de judo parecem ser os mais apropriados, porque são aqueles que reproduzem mais próximo à realidade. Além disso, o judo pertence a um grupo de esportes de habilidades abertas. Portanto, além da aptidão física, a precisão na tomada de decisão e nas soluções táticas de problemas
têm um grande efeito no desempenho competitivo e são habilidades que devem ser desenvolvidas no próprio treino. Há algumas das vantagens e desvantagens dos testes de aptidão física geral e específicos propostos por Bono em relação aos testes específicos. Eles são de uma alta validade, têm uma associação forte entre o teste e a componente que é facilmente compreendida pelos atletas. O padrão aplicado é tipicamente neutral em relação às idades, permite trocas entre pontos fortes e fracos e facilita o treino específico versus o treino para o teste. Algumas das desvantagens, a técnica e a aptidão podem ser confundidas, pode haver uma curva de aprendizagem, portanto, fator de aprendizagem associado ao desempenho, e mais dificuldade na prescrição do exercício. Os testes de aptidão física geral são mais válidos, são protocolos reconhecidos pela comunidade científica por reunir ambos os critérios, validade e fiabilidade, e de ser feito por uma larga população de milhares de atletas e pessoas. São medidas importantes para a construção da aptidão. O uso de dados normativos dos resultados dos testes facilita também a prescrição do exercício. Os resultados podem estar ligados ao comportamento da saúde. Algumas das desvantagens são removidos facilmente. Os resultados dos testes individuais tendem a ter uma limitada potência preditiva. A associação entre a componente do teste e do treino não são facilmente compreendidas pelos atletas. O padrão aplicado é tipicamente certificado por idade e conduz o treino para o teste versus treino para a competição. Muitas vezes os atletas não gostam muito da organização destes testes. Em termos da Federação Portuguesa de Judo, nós utilizamos muito poucos testes de âmbito de aptidão física geral, mas de âmbito científico e fundamental, quer nos aspectos metabólicos, quer nos aspectos da composição corporal e nos aspectos neuromusculares. Em relação à composição corporal, todos sabemos que o judo é uma modalidade de categorias de peso e exige sacrifício da parte dos atletas com perdas agudas de peso muito próximas das competições para se manterem na categoria em que desejam competir. Estamos aqui uma amostra de um dos nossos atletas olímpicos, em que a percentagem de gordura de um atleta de elite, de acordo com a categoria de peso, andará entre os mais leves, 7%, até aos 12%, os mais pesados, 15%. No entanto, a média dos nossos atletas anda entre os 7% e os 10% da gordura. A utilização do DEXA permite-nos verificar por compartimentos corporais a percentagem do corpo e onde é que ele poderá perder mais alguns aspectos. Os femininos, a composição corporal é ligeiramente diferente, uma questão hormonal. No entanto, nas atletas femininas a média anda entre os 15% e os 20%. Aqui outro exemplo de uma atleta feminina do lado direito. Outro teste que damos muita valia é ao teste de capacidade cardiorrespiratória. Apesar de o judo ser uma modalidade que utiliza de forma muito acentuada quer os fosfatos, quer, portanto, a componente glicolítica, no entanto, a componente oxidativa é extremamente importante e é utilizada em cerca de 80% do combate, principalmente de forma mais acentuada a partir dos 2 minutos. Como podemos verificar, um teste feminino, nas nossas atletas de elite, os valores de consumo máximo de oxigênio andam à volta de 51 mililitros quilograma a minuto, que é um valor muito importante e está de acordo com as referências internacionais, em que os femininos andarão à volta dos 50 a 55 mililitros quilograma a minuto. Outro fator importante, que é a relação entre o CO2 expirado e o VO2 consumido, temos o quociente respiratório, que é um bom indicador da componente glicolítica. E aqui teremos a atleta, digamos, feminina com 1.10, quociente respiratório. Os masculinos têm cerca de 15 a 20% de capacidade superior ao da mulher. Os valores deste atleta estão próximos de 55 mililitros quilograma a minuto, que é um bom indicador e um bom teste. As referências internacionais situam-se entre os 55 e os 60 mililitros quilograma a minuto. Em relação à componente glicolítica, referindo ao valor do quociente respiratório, verifica-se que este atleta está um bocadinho mais bem treinado que a atleta feminina, porque tem um
centro respiratório bastante superior, 1,28. Passando para a estrutura e para os parâmetros neuromusculares, como sabem, o judo é um desporto que exige elevados níveis de força e de aspectos neuromusculares, e daí nós fazemos com ferramentas evoluídas a avaliação do atleta ao nível da força máxima, da potência máxima, da taxa de produção de força ou força explosiva, e também estudamos a evolução através das curvas de força. Como damos muito valor à potência e à velocidade, porque o sucesso desportivo está na velocidade de execução, dedicamos alguma atenção a estas curvas. E como exemplo, temos aqui uma amostra de um atleta que utilizou um ciclo de força durante 6 semanas e verifica-se a evolução na curva da força-potência, em que há um deslocamento para a direita, consequentemente há um aumento da força e aumento da potência, portanto, da parte do atleta. O mesmo ocorre ao nível da velocidade, onde se vê diretamente o efeito do treino, em que a curva vermelha foi no primeiro momento. Se repararmos a velocidade cá em baixo de 1 metro por segundo, utiliza uma força de 300 newtons. A mesma força, no segundo momento, passado 6 semanas, já vai para próximo de 1,4 de velocidade. Portanto, à mesma força, o atleta desloca a carga a uma velocidade superior. Ou vendo ao contrário, a 1 metro por segundo, na fase inicial, o atleta deslocava uma carga de 300, numa fase posterior à mesma velocidade, desloca uma carga já próximo dos 380 newtons. O que evoluiu quer ao nível da força, quer ao nível da velocidade. São dois dos fatores importantes no rendimento desportivo. Passando para o tema fundamental desta comunicação, que seria aprofundar um teste com validade que pudesse dar-nos dados e informações importantes para o treino. Nós estamos a tentar melhorar este teste, que é adaptado, um teste chamado COP-test, é um teste específico de judo, em que temos um tapete reduzido 6x6, com 4 tarefas, uma em cada canto do tapete. O teste é de 4 minutos, começamos com 9 Nagekomis em 15 segundos. O atleta desloca-se da tarefa 1 para a tarefa 2 e realiza à esquerda e à direita 9 Jujigatames. Desloca-se para o centro do tapete e vai ao canto número 3 e utiliza o Shikomi a levantar o parceiro 9 vezes. E, por fim, desloca-se para o canto número 4 e inicialmente realizávamos o supino. Ultimamente, em conjunto com a equipa técnica, consideramos que é mais adequada a utilização da remada, prono, deitado. A carga da potência na remada é testada previamente com pesos livres, 1 hora antes da realização do teste, para depois ser realizadas as 5 repetições com a carga da potência. Durante a realização do COP-test são registados 4 parâmetros de diferentes formas de manifestação de força: a velocidade de execução, a força, a potência e a taxa de produção de força. São ainda registados os seguintes parâmetros fisiológicos: frequência cardíaca, que também é registada ao longo do teste, e depois calculado a frequência cardíaca máxima, a lactatémia, antes e depois do teste, e 5 a 10 minutos depois, e a percepção subjetiva do esforço, que é a escala de Borg simplificada. Um exemplo do atleta, em 2 momentos diferentes. Nós realizamos um teste em 2 de março de 2021, em que a carga de potência era de 50 kg da remada. O tempo em segundos na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta volta, que deu cerca de 361 segundos, e passados 3 meses, agora em preparação para os jogos, realizámos diante da mesma carga e o atleta mostrou uma grande eficácia. Aqui pode-se ver o aspecto também, o efeito da aprendizagem, mas fundamentalmente o efeito da eficácia e do rendimento do atleta. Em relação aos parâmetros fisiológicos da mesma atleta e dos mesmos testes, verificamos que os lactatos na fase inicial eram valores de repouso, passava para valores razoáveis de lactatemia 12,7. Aos 5 os níveis eram muito semelhantes, depois tinha uma razoável recuperação. Segundo as referências internacionais, um atleta altamente treinado nesta glicolítica poderá recuperar quase 50% do valor máximo. E a frequência cardíaca também se vê a capacidade, digamos, um bocadinho cardiorrespiratória, que é a redução e decréscimo
da frequência cardíaca final máxima até um minuto depois da recuperação. Por fim, um parâmetro psicológico relacionado com a carga interna do atleta, em que a atleta considerou que foi um esforço de exaustão, até à exaustão. No segundo momento, passado 3 meses e agora próximo dos jogos, a atleta consegue ainda trabalhar de forma muito mais intermitente e mais explosiva e mais rápida, atinge valores superiores na taxa de lactatemia e tem uma velocidade de recuperação superior. Também em paralelo tem uma velocidade de recuperação superior a nível da frequência cardíaca e, curiosamente, apesar de ser mais intenso e mais rápido, a atleta acaba por preferir que a percepção subjetiva de esforço é inferior, cerca de 9 na escala de Borg. Como parâmetros, digamos, da frequência cardíaca, está aqui o registro ao longo de todo o teste da frequência cardíaca e verificamos que, quer nos femininos, quer nos masculinos, os valores de frequência cardíaca são semelhantes. No entanto, esta atleta atingiu frequência cardíaca máxima de 182 e andou próximo esta percentagem da frequência cardíaca máxima é calculada a partir da idade. Este atleta, ligeiramente mais jovem masculino, por isso é que atingiu valores superiores, mas continuou na zona de valores máximos, de intensidade máxima da frequência cardíaca, na ordem dos 90% a 100%. Passando à cinética quer da velocidade e quer da potência durante toda a execução do copo teste, verificamos que na execução da carga da potência e da remada, que era a puxar, verificamos que o valor da velocidade de antes era de 1,028 metros por segundo, mantinha-se com uma ligeira quebra no final do primeiro minuto, que era a primeira volta, tinha uma quebra um bocadinho mais acentuada na segunda, na terceira mantinha o mesmo nível da primeira e depois tinha uma ligeira quebra na última volta, na final. Como valores de quebra não são significativos, são valores baixos, mostrou uma grande capacidade, digamos, quer de cardiorrespiratório, quer a nível, quer oxidativo, quer glicolítico, e a quebra intracombate entre a primeira volta, o primeiro minuto, e a quarta era de 10, mas entre o valor inicial, antes do teste, e o final, 11,2. A nível da potência, a quebra é ligeiramente superior. Há sempre uma quebra entre a primeira antes realizada uma hora antes no laboratório e depois uma quebra logo no final do primeiro minuto, mais acentuada até o segundo minuto, e depois mantém-se estável do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto, que é correspondente ao tempo de combate. A quebra aqui foi de 19%, também não consideramos uma quebra muito acentuada. Um exemplo do atleta B, verifica-se aqui de forma mais acentuada um decréscimo muito forte. Este atleta saiu de uma operação, ainda estava em recuperação, no entanto verificamos que a velocidade em laboratório é 1,08. No final do primeiro, digamos, minuto de combate, o teste tem uma quebra na ordem quase dos 20%, depois tem uma quebra abrupta até ao final do segundo momento, que é onde se acentua o valor glicolítico, e depois mantém-se estável já num nível mais baixo do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. No entanto, a quebra intracombate é 37% e a quebra total correspondente à baseline laboratorial é de 47,5%. Este valor está associado também a um decréscimo de teste cardiorrespiratório da atleta. O mesmo se verifica na potência, em que a queda ainda é mais acentuada, como estão a verificar, uma queda na ordem dos 45% internamente entre o final do primeiro minuto e o final do quarto minuto, mas se formos buscar a baseline do laboratório, a quebra então ainda é muito mais acentuada. Com estes parâmetros, nós podemos ver alguma associação entre se o atleta tem um nível bom cardiorrespiratório, mantém níveis muito semelhantes ao longo de todo o combate simulado. Se tem níveis de consumo, por exemplo, cardiorrespiratório mais baixos, verifica-se que a quebra também é situada no teste específico, que é o COP teste. Por fim, em relação às nossas considerações finais, verificamos que as características do esforço intermitente e alta intensidade e das destrezas abertas, os testes específicos de terreno, com os atletas olímpicos de judo, em complemento com os resultados de mais investigações, serão aspectos que reforçam a necessidade de considerar as ações musculares e fisiológicas na prescrição de treino com cargas e o efeito da fadiga neste desporto de combate, de grande exigência física, em que muitas vezes o golden score pode ir até aos 15 minutos.
Um desafio ainda maior é entender os ajustes fisiológicos neuromusculares que limitam a velocidade e a potência no judo e que causam uma determinada fadiga para uma tarefa ou uma carga específica. Como sabemos, volto a referir que os fatores de rendimento, digamos, mais importantes no judo serão a velocidade de execução e a potência. Ainda considerar que o COP teste, o teste que apresentamos aqui específico, é um teste de esforço de intensidade máxima, com uma percentagem de frequência cardíaca muito próxima dos valores de 90% a 100%. É um instrumento válido que consideramos que avalia a fadiga e a adaptação aos esforços de intensidade elevadas. É judocas, dá-nos valores para o treino, indicadores extremamente importantes em vários aspectos, desde carga interna, a carga externa, ao estado do atleta, quer a nível da componente oxidativa, quer a nível da componente glicolítica e fundamentalmente também a nível da função neuromuscular. Foi ainda possível observar que o padrão de fadiga em judocas masculinos e femininos é semelhante em todos os esforços específicos de judo de alta intensidade, quer em relação ao sexo, quer em relação à fadiga, que não é diferenciada nos dois géneros. Assim, destaca-se a importância do controle e evaluação do treino, com testes específicos de treino, possam ajudar os treinadores e os atletas na realização de um planeamento de treino mais adequados, mais eficazes e, consequentemente, melhorar o desempenho dos nossos judokas. Muito obrigado e boa tarde.